partir de agora, a gente apresenta para você uma entrevista ao vivo com o candidato à presidência da República pelo PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso companheiro Diego Amorim, nosso colega de Brasília, também participa dessa entrevista. Muito bom dia, candidato. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, Diego. É isso? De Brasília? Isso. Diego Amorim. Isso, candidato. Bom dia. Gente. Me diga uma coisa, é verdade que eu estou falando com São Paulo, Campinas, Araçatuba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Fortaleza? E todo o planeta, viu? Pelo nosso youtube.com/novamanhã, nosso site, estamos presentes aí no Dial e também em várias plataformas digitais, presidente. Gostaria de começar essa entrevista perguntando sobre um assunto que a gente aborda com muita frequência aqui no Nova Manhã, que é a questão da educação. Como recuperar os investimentos na educação e na ciência e tecnologia do país, com as contas públicas tão comprometidas e o orçamento apertado para o próximo ano? Michele, a primeira coisa que eu tenho clareza é que a educação ela será prioridade no nosso governo. Ou seja, quando eu assumi em 2003, também se dizia que não tinha dinheiro, se dizia que não tinha como fazer investimento em educação, que era gastar muito dinheiro, e eu decidi que a gente tem que fazer um esforço muito grande, fazer inclusive remanejamento de verba dentro do próprio orçamento, para que a gente não deixe a educação de fora. A educação é a única coisa que pode garantir que esse país um dia será competitivo com os países mais avançados. Será a única coisa que vai garantir que um dia a gente vai deixar de exportar não apenas commodities, mas a gente vai exportar inteligência, vai exportar conhecimento. E por isso, para mim, a educação ela é fundamental. Ou seja, nós vamos encontrar dinheiro, nós vamos fazer remanejamento no orçamento, sabe? Porque nós precisamos colocar dinheiro na educação. Quando eu fui presidente, a gente triplicou o orçamento da educação, a gente fez mais universidade, a gente fez mais escolas técnicas, a gente aumentou o ensino fundamental para 9 anos, e eu acho que é possível a gente acreditar que o investimento na educação é uma necessidade nacional, é quase que um tema de segurança nacional para que esse país se transforme num país altamente competitivo, exportador de inteligência, e a gente possa ter a segurança de que nós vamos competir em produtividade, em qualidade com qualquer país do mundo. É isso que nós vamos fazer e pode ficar certo que você vai acompanhar os nossos investimentos em educação. Mas já tem uma ideia de onde vai tirar inicialmente? Eu te disse no começo, velho, eu não conheço o orçamento todo, porque o orçamento foi mandado agora, a LDO não foi aprovada ainda totalmente pelo Congresso Nacional. Quando a gente chegar, a gente vai pegar o orçamento feito pelo governo agora. E nós precisamos, então, ver que tipo de remanejamento que a gente pode fazer para que a gente possa colocar mais dinheiro na educação. Uhum. Por falar em orçamento, candidato, o senhor se comprometeu a manter o Auxílio Reais em R$600 e o valor que está previsto pelo atual governo para o orçamento do ano que vem é de R$405. O que o senhor pretende fazer, caso o senhor for eleito, para que os beneficiários consigam receber os R$600 já em janeiro? O senhor pretende negociar com o Congresso ainda nesse ano, logo depois das eleições, caso o senhor seja eleito, ou isso tem que ser obrigatoriamente feito depois da posse? Mauro, você sabe que nós, já o ano passado, a gente tinha mandado um projeto de lei estabelecendo um salário mínimo de R$600, com mais R$150 para cada criança até 6 anos de idade. Ora, se nós ganharmos as eleições nesse domingo, nós vamos ter que começar a conversar com o Congresso já. Nós vamos ter que encontrar um meio de discutir com o Congresso já, para que a gente possa colocar o dinheiro necessário para cumprir aquilo que está previsto. Você não pode mudar repentinamente, você não pode deixar as pessoas órfãs de pai e mãe no começo de ano. Como nós queremos retomar o Bolsa Família? Porque o Bolsa Família tem condicionalidade, ou seja, a pessoa para receber o Bolsa Família, as pessoas têm que ter obrigatoriedade de manter os filhos na escola, a pessoa tem obrigatoriedade de dar vacina nas crianças, as pessoas, se for uma mulher que esteja gestante, ela tem a obrigação de fazer todos os exames.
E é isso que nós vamos fazer. Veja, eu pretendo tomar logo de cara algumas decisões muito caras para nós de fazer investimento em infraestrutura. Nós temos muitos projetos que foram feitos pelo PAC que ficaram paralisadas. Essas obras estão prontas, algumas foram licitadas, os projetos estão prontos, ou seja, será muito mais fácil pactuar com os governadores de estado, pegar 3 ou 4 obras importantes em cada estado e a gente começar a fazer essas obras funcionarem rápido para a gente gerar parte dos empregos que o Brasil precisa gerar, enquanto a gente vai arrumando a casa. Vai levar um tempo para a gente arrumar a casa, para a gente acertar com o Congresso Nacional, para a gente fazer as mudanças no orçamento e para que a gente possa, inclusive, começar a discutir uma política tributária que seja mais justa, que quem ganha mais pague menos e quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Ou seja, nós, inclusive, estamos propondo nessa proposta nossa de política tributária isenção de pessoas que ganham até R$5.000, nós vamos colocar isento no imposto de renda. Hoje é até 1.900, nós vamos levar para 5.000. Isso necessita que a gente faça uma política tributária e nós vamos discutir com o Congresso Nacional. Diego? Lula, Diego aqui de Brasília, bom dia. Candidato, desde que o senhor deixou a cadeia e se colocou como possível candidato à presidência da República ainda no ano passado, todo mundo com quem eu converso aqui em Brasília, parlamentares, no Congresso, eu costumo fazer uma pergunta, que é, qual é o Lula que vai voltar se eleito? E aí eu vou dizer para o senhor algumas coisas que eu já escutei aqui, inclusive de parlamentares do PT, da esquerda, do campo progressista no Congresso Nacional, candidato. Eu já ouvi que o senhor vai voltar para fazer as pazes com o país e com você mesmo, para calar os críticos, para fazer um novo mandato brilhante, para pacificar o país, reunir todo mundo. E eu já ouvi também, candidato, que o senhor volta ainda com rancor, com raiva, vai para cima do Ministério Público, vai para cima do Sérgio Moro, que será senador. Eu quero ter essa oportunidade de perguntar para o senhor, candidato, qual é o Lula que vai assumir se eleito em outubro? Olha, eu seria irresponsável se tivesse concorrendo à presidência da República, com muitas perspectivas de ganhar, para chegando ao cargo ficar pequeno e ficar brigando com alguém. Eu não vou votar para brigar com alguém, porque eu preciso votar para governar o país. As pessoas que vão votar em mim, elas vão votar na expectativa de que a gente consiga fazer um governo melhor do que aquele que eu fiz quando eu era presidente da República. Ou seja, nós temos que cuidar desse povo, nós temos que cuidar de gerar emprego, nós temos que cuidar de aumentar o salário, nós temos que cuidar de reajustar o salário mínimo, que faz 5 anos que não é reajustado, nós temos que cuidar, sabe, das pessoas que recebem pensão, das pessoas que têm deficiência física, ou seja, nós temos que voltar para fazer esse país andar, nós temos que recuperar o funcionamento das instituições, nós temos que restabelecer a nossa política internacional ativa e altiva, e eu não vou perder tempo com quem quer que seja. Eu quero perder tempo discutindo soluções para o povo brasileiro. Esse Lula que vai voltar a presidir o país. Senão seria melhor eu ficar em casa. Eu não vou ganhar um cargo de presidente e fazer uma campanha para depois eu ficar com políticas pequenas tentando me vingar de alguém. Eu acho que quem vai fazer o julgamento daquilo que aconteceu comigo é Deus. Ele sabe o que aconteceu, sabe o que é verdade. Sabe? E eu, para mim, estou tranquilo, porque eu já venci 26 processos na Justiça Federal, já venci 2 processos na ONU e já venci na Suprema Corte. Ou seja, portanto, eu não devo nada a ninguém nesse país, e muito menos a lei. Eu não vou votar para ficar procurando sarna para me coçar. Eu vou votar para tentar atender os interesses desse povo, porque não pode o Brasil ser o terceiro produtor de alimentos do mundo e ter pessoas passando fome. Não pode ser o maior produtor de proteína animal e as pessoas estarem na fila do açougue à procura de osso, à procura de carcaça de frango. Não. Nós vamos voltar a fazer aquilo que nós sabemos fazer, cuidar desse povo. Cuidar de cada criança, cuidar de cada mulher, de cada homem. As pessoas que estão me ouvindo no carro sabem que é muito importante a gente recuperar a alegria desse povo, tirar o ódio da cabeça das pessoas, fazer com que as pessoas parem de brigar entre família, parem de brigar entre amigos, e a gente aprender de forma civilizada a conviver democraticamente numa boa. O senhor tem o apoio de alguns dos principais economistas do país, estão apoiando a sua candidatura.
Não acha que teria mais condições, talvez, de vencer a eleição se anunciasse sua possível equipe econômica? Por que que o senhor não faz isso? Seria, talvez, a proposta do fim do teto de gastos um empecilho para isso? E aproveitando, gostaria de saber se o senhor pretende criar alguma outra âncora fiscal. São 3 perguntas em uma. Michele, vamos ver o seguinte, Michele, eu tenho uma experiência que ela tem que valer para muita coisa nesse país. Eu sou contra o teto de gastos, porque quando você faz o teto de gastos, você estava pressionado pelo sistema financeiro que queria receber aquilo que o Estado lhe devia. Eu fui presidente da República e quando eu cheguei no governo, a nossa inflação era 12%, o desemprego era 12%, o Brasil devia FMI. Sabe, o Brasil não fazia sequer superávit primário. Nós passamos 8 anos no governo fazendo superávit primário todo ano. Aliás, o Brasil foi o único país do G20 que fez superávit primário durante todos os mandatos do nosso governo. Nós reduzimos uma dívida interna bruta que era de 60,7% para 37,7%. Nós reduzimos a inflação e colocamos ela dentro da meta e ela ficou em 4,5%, 5,5%, porque a meta era 4,5% menos 2 e mais 2. Nós conseguimos fazer uma coisa que o Brasil não tinha, que era uma reserva, que é um colchão que nos dá sustentabilidade até hoje. O Brasil só não quebrou porque nós temos uma reserva muito forte e o governo começou a gastar de forma irresponsável agora. Essa reserva é, na verdade, o colchão que nós precisamos para dar segurança ao governo. Além disso, nós geramos muitos empregos. Em todo o nosso mandato, mais o da Dilma, foi quase 22 milhões de empregos formais. Ou seja, é isso que nós queremos fazer. A responsabilidade fiscal, Michele, ela está dentro da concepção de governo que eu tenho. A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, mas a gente pode contrair uma dívida se você for construir um ativo novo, alguma coisa que significa aumentar a produtividade desse país, aumentar o escoamento de produção, aumentar a qualidade daquilo que nós produzimos. Eu estou consciente que eu tenho que montar uma boa equipe, eu estou consciente que eu tenho que montar um bom time, porque sabe o que acontece, Michele? Eu não posso dar errado. Se tem uma pessoa que está disputando essa eleição que não pode dar errado, sou eu. Porque, veja, eu saí do governo com uma aprovação que quase nenhum presidente na história do mundo saiu, que foi 87% de bom e ótimo, mais 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Eu não posso agora voltar e ser pior do que isso. Eu não posso causar uma decepção ao povo. Portanto, eu estou predestinado a trabalhar mais, sabe, a trabalhar mais horas, a envolver mais gente. Não será um governo só petista, será um governo em que estará presente vários segmentos da sociedade, petista ou não petista, pessoas que não têm partido político. O que eu quero é juntar todas as pessoas de bem, que pensam o país democraticamente, que tenham sensibilidade social para que a gente possa governar esse país. Por exemplo, uma coisa que eu quero fazer, Michele, é o seguinte: a Constituição ela tem como princípio que o homem e a mulher devem ganhar salário igual se der a mesma função. Nós vamos regulamentar essa lei. Nós vamos garantir que a mulher e o homem possam ganhar salário igual, porque não é justo a mulher ser tratada como, sabe, cidadã de segunda classe. Se ela faz igual ao homem, ela tem que ganhar igual ao homem, e às vezes ela tem até mais competência que o homem. Nós vamos inventar as pessoas que ganham até 5 salários mínimos de pagar até R$5 de pagar imposto de renda. E outra coisa que nós vamos fazer é discutir a dívida das famílias que estão endividadas. 80% das famílias estão endividadas, às vezes as pessoas estão endividadas no cartão de crédito, às vezes as pessoas estão endividadas numa compra no varejo, ou seja, nós vamos discutir tanto com o varejo, com o sistema financeiro, como é que a gente pode negociar para limpar o nome dessas pessoas no Serasa e essas pessoas poderem voltar a andar de cabeça erguida nesse país. Parece impossível, mas a única coisa que parece impossível, mas a única coisa que é impossível no mundo é Deus pecar. Se a gente tiver disposição, tiver o compromisso, a gente vai conversar com todo mundo. Sabe, o Congresso é mais da direita, o Congresso é de centro, o Congresso é isso. Eu sempre disse o seguinte: o Centrão não é um partido político. O Centrão é um conjunto de forças políticas que se juntam em função de determinadas causas e determinados interesses. E eu vou conversar com cada partido político, eu vou conversar com cada deputado eleito, porque nós temos que encontrar uma saída para o Brasil. Não é nem para um partido, nem para um deputado, é para o Brasil. E as pessoas precisam compreender que não é correto ter 31 milhões de pessoas passando fome nesse país. Mas o senhor não acha que...
Desculpa, candidato, mas o senhor não acha que anunciar uma possível equipe econômica não tranquilizaria aqueles eleitores mais desconfiados? Não, veja, eu não estou para anunciar, eu não estou para tentar agradar o eleitor desconfiado. Se eu anunciar uma equipe econômica, se eu tiver 2 economistas, eu vou perder 10, eu vou perder 15. Ou seja, eu não quero perder voto, eu quero saber. As pessoas sabem, eu já fui presidente, eu não indiquei ministério antes, as pessoas insistiam naquele tempo para me indicar, eu não indiquei. Eu primeiro tenho que ganhar as eleições. Eu aprendi assim, eu não vou sentar na cadeira antes de ganhar. Em 1985, Fernando Henrique Cardoso sentou na cadeira do Jânio Quadros e perdeu as eleições. Eu não vou tomar nenhuma atitude como se eu já tivesse ganho as eleições. Eu só posso indicar nome para qualquer cargo depois que eu ganhar as eleições, e isso pode acontecer a partir de domingo. Candidato, o senhor ontem participou de um ato aqui em São Paulo, na PUC, um ato pela democracia, um ato pelo Brasil. O senhor está sendo apoiado por uma gama muito grande de pessoas de várias tendências políticas que veem na sua candidatura uma garantia à democracia aqui no Brasil. Sob esse ponto de vista, como é que um eventual governo seu vai se relacionar com países de regimes não democráticos e onde existem violações às liberdades políticas e aos direitos humanos, como Venezuela, Nicarágua, Arábia Saudita, Irã, Hungria, Rússia e China? Veja, primeiro nós temos que ter em conta que a relação de Estado com Estado ela será feita de acordo com os interesses estratégicos do país. Veja, o Brasil precisa exportar produtos, o Brasil precisa comprar produtos, ou seja, as pessoas, às vezes, você foi, inclusive, muito democrático, porque você ampliou o leque dos países autoritários, você colocou até a Arábia Saudita, coisa que não se coloca, que se coloca a Nicarágua, se coloca a Cuba, se coloca a Venezuela. Veja, o Estado brasileiro ele tem que manter contato com todo mundo de acordo com os seus interesses. Sabe, o Brasil respeita a determinação dos povos, o Brasil não quer que ninguém se meta na nossa política, a gente não quer se meter na política de ninguém. O que nós queremos é defender os interesses do Brasil. Olha, quando eu era presidente, a gente tinha um superávit com a Venezuela de praticamente 4 bilhões de dólares. Não era pouca coisa. Sabe? Então, com a Arábia Saudita, a gente tem que fazer negócio, porque nós temos petróleo, nós temos investimentos, ou seja, então o Brasil tem que manter. Qual é o interesse estratégico do Brasil com a Rússia? É de fertilizantes? É de outra coisa? É de tecnologia? É de aviões? Sabe? Nós precisamos levar em conta os interesses do Brasil. Enquanto Estado soberano, a gente negociar com as pessoas, negociar de Estado para Estado. Isso não é problema nenhum. Embora você possa fazer crítica política, você possa não concordar com o regime dentro daquele país, é um problema deles. Eu tenho que cuidar do meu. E o meu país será democrata, porque eu sou um democrata. Sabe? E a minha história política é democrática desde que eu fui eleito presidente do sindicato em 1975. Há uma história de democracia nesse país, desde o movimento sindical até o exercício de 2 mandatos. E isso eu quero retomar e quero conviver com outras forças. Eu tive recentemente com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ontem teve participando do Persarida, teve participando do Meirelles, teve participando do Zé Gregório. Teve muita gente que é simpática ao PT, porque a gente se conhece desde os anos 80. Desde que começou a luta sindical, começou o PT, toda a gente se conhece. O que é importante, Mauro, é que a gente aprendeu a conviver democraticamente. Eu tinha divergência com o Fernando Henrique Cardoso, eu disputava uma eleição com ele, eu perdi 2 eleições com ele, eu voltava para casa para me preparar para outra eleição. Eu não ficava xingando ou tentando destruir o governo. Eu ganhei do Serra e ganhei do Alckmin, ou seja, os 2 também tiveram esse comportamento digno. É isso que é democracia. Você disputa, se você perde, você chora, se você ganha, você festeja. É isso. E você governa. E as pessoas que perderam precisam, inclusive, se colocar à disposição de ajudar na governança desse país. Afinal de contas, o que está em jogo são o desejo e o interesse de 215 milhões de brasileiros. Sabe, que quer um país democrático, quer um país que faça inclusão social, quer um país que faça distribuição de renda. Sabe? O que não é possível, Mauro, é a gente viver num país em que a gente tem 4 anos sem aumentar o salário mínimo, sem dar nenhum aumento real, 4 anos sem aumentar
a merenda escolar, 4 anos sem ajustar os portadores com deficiência, que recebe o PPC, as viúvas, sabe? Um país que é governado por um presidente desumano, por um cara que não tem sensibilidade, por um presidente que não chorou uma lágrima por quase 680 e poucas mil pessoas que morreram. Brincou com a doença dos outros, zombou da doença, zombou da pandemia, zombou das pessoas que morriam em Manaus, sabe, afogadas, sem estar dentro da água. Ou seja, é preciso um pouco de humanismo, solidariedade, fraternidade. Sabe, esse país tem que voltar a pensar mais no amor do que na guerra. A gente não quer mais armas, a gente quer mais livro, quer mais cultura. É isso que o Brasil está precisando, é isso que as pessoas precisam, e é isso que nós vamos fazer, Mauro. Diego. Candidato, queria falar um pouquinho com o senhor sobre a relação com o Congresso aqui em Brasília. O senhor agora há pouco fez aí uma definição sua sobre o Centrão. Fato é, candidato Lula, que no último dia 2, no primeiro turno, os eleitores foram às urnas e elegeram um Congresso ainda mais conservador do que o que já estava aqui em Brasília, sobretudo no Senado Federal. A minha pergunta é, a gente tem um Congresso, do ponto de vista, tem muita gente do Centrão? Tem, mas tem muita gente marcada ideologicamente ali e afinada com o bolsonarismo, candidato Lula, e empoderados pelo chamado orçamento secreto. Queria saber do senhor, o que o senhor vai fazer de fato, na prática, para lidar com um Congresso muito empoderado e com os pensamentos ali de pautas de costume, em muitos casos muito diferentes da linha do senhor. E mais ainda, se o senhor me permite, Rodrigo Pacheco está em campanha à reeleição no Senado. Arthur Lira está em campanha à reeleição na Câmara. Eu não vou perguntar se o senhor vai apoiar, porque o Executivo não apoia nem não apoia, mas o senhor gosta da ideia de ver os dois reeleitos aqui no Parlamento? Olha, deixa eu te contar, eu não posso falar só teoricamente. Eu primeiro preciso ganhar as eleições, sabe, tomar posse e chamar as pessoas para conversar. Aí sim você vai transformar a política numa coisa prática, numa coisa real. A Câmara elege o seu presidente e o presidente da República não tem que achar ruim ou bom quem foi eleito. O presidente da República tem que ter autoridade para conversar com as pessoas, quem quer que seja que for eleito. Não cabe ao presidente da República decidir quem vai ser o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Cabe ao presidente da República, sabe, tomar decisões de conversar com as pessoas, mesmo que haja divergência, mesmo que se pense diferente ideologicamente. Você vai colocar os problemas do povo na mesa e vai saber se o cidadão vai trabalhar contra ou a favor. Eu quero tentar fazer uma experiência. É só importante lembrar que eu vou ganhar as eleições e vou ter um orçamento que já foi feito pelo atual presidente. Um orçamento, sabe, que a gente não conhece tudo que está dentro do orçamento. O que vai acontecer? Eu pretendo tentar estabelecer um orçamento participativo nesse país. Vocês estão lembrados que quando o PT ganhou as primeiras prefeituras, a gente fez um orçamento participativo, ou seja, a gente discutia em bairro por bairro qual era a preferência do povo para os investimentos da prefeitura. Se o cara queria uma escola ou um campo de futebol, se o cara queria uma praça ou um viaduto, se o cara queria qualquer coisa. E a gente ia cumprindo aquilo que o povo decidia. Eu vou colocar o orçamento elaborado pelo Ministério do Planejamento e pela comissão que trata do orçamento para ser discutido pela sociedade agora via internet. Nós vamos criar condições de fazer com que uma grande gama do povo brasileiro participe da elaboração e de dar palpite sobre o orçamento brasileiro. Sabe? Porque é isso que vai fazer a diferença. Você vai chegar no Congresso Nacional, apresentar uma proposta que já não é só sua, já não é só do Poder Executivo, é uma proposta que tem muito a ver com a participação da sociedade. Essa é a inovação que eu quero fazer para ver se a gente consegue mudar e se a gente consegue tirar essa história do orçamento secreto. Eu não concordo com o orçamento secreto, eu acho que se fosse bom seria bastante conhecido, ninguém precisaria fazer nada secreto, é dar o nome de cada deputado que recebe, no que ele aplicou o dinheiro, e isso fica melhor para o Brasil, fica melhor para o deputado, fica melhor para o senador e fica melhor para todo mundo. Eu espero que a gente consiga restabelecer uma relação civilizada com o Congresso Nacional. Obviamente que não dá para você concordar com mentiras. Se alguém tiver um comportamento leviano, se alguém tiver um comportamento que não seja adequado, nós vamos ter, então, que ter disputa política.
Mas, da minha parte, eu já convivi muito com o Congresso Nacional, eu já tive relações extraordinárias com o Congresso, eu sei o que é a gente conversar com as pessoas, conversar com o contrário. Afinal de contas, eu comecei minha vida política negociando nos metalúrgicos do ABC, no movimento sindical, fazendo greve, negociando, fazendo greve, negociando, hora ganhava, hora perdia. Vai ser assim no Congresso Nacional. A gente vai ter que conversar, sabe? Se for o Lira eleito, vamos ter que conversar com o Lira. Se for o Pacheco eleito, nós vamos ter que conversar com ele e conversar numa boa, conversar à luz do dia. Não precisa ter reunião secreta. Conversa e a sociedade fica sabendo o que nós conversamos. Aí a sociedade vai acompanhar quem está certo ou quem está errado. É assim que se faz. Por isso é que eu quero montar uma equipe, sabe, muito diversificada, com gente de várias forças políticas, de gente que conheça a máquina pública e de gente que tenha no coração e na cabeça a mentalidade da inclusão social. Porque é isso que conta. Nós precisamos tirar o Brasil do atraso que ele foi submetido. Quando eu deixei a presidência, eu jamais imaginei que o Brasil fosse voltar a ter fome. E voltou. Eu jamais imaginei que a gente fosse ter a quantidade de desemprego e voltou a ter. Então, nós vamos ter que reconstruir esse país. E, sobretudo, Diego, a nível de política internacional, o Brasil hoje é um país que está totalmente isolado no mundo. Isolado. Ninguém quer conversar com o Bolsonaro e ele também não conversa com ninguém. Ou seja, então o Brasil tem que se abrir. O Brasil tem que voltar a negociar com a União Europeia, o Brasil tem que voltar a negociar com a América do Sul e a América Latina. O Brasil precisa ser respeitado pelos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ser respeitado pela Bolívia. Nós não queremos falar fino com os Estados Unidos e falar grosso com a Bolívia. Nós queremos falar em igualdade de condições com o pequeno e com o grande. Nós queremos fazer uma parceria estratégica com a China, poderemos fazer uma parceria estratégica com os Estados Unidos, porque nós precisamos pensar o Brasil para o futuro. E o Brasil para o futuro será um Brasil de uma economia grande, de uma economia efetivamente grande, para que a gente possa estabelecer disputas internacionais, sabe, na produção e na comercialização dos nossos produtos. E aí nós vamos ter que fazer muito investimento em educação, muito investimento em ciência e tecnologia, muito investimento em engenharia. A engenharia digital, nós vamos ter que investir muito para que o Brasil possa ser competitivo. A gente não pode ficar na mão da briga entre Estados Unidos e China. O Brasil tem que entrar nessa disputa como um país grande. Sim. Então é isso que eu pretendo fazer no Brasil. Eu estou muito otimista, eu estou ciente de que é possível a gente dar um salto de qualidade e esse Brasil voltar a sorrir. Eu não quero mais irmão brigando com irmão, mãe brigando com filha, pai brigando com filho, cunhado brigando com cunhado, amigo se separando, amigo que não aceita mais ir na casa do outro porque tem divergência, porque briga, sabe? Nego que anda armado para qualquer lugar, qualquer coisa Candidato, dá tiro. Você viu o preconceito contra o Sr. Jorge no Rio Grande do Sul, você viu o preconceito contra o Maurício em São Paulo, você viu o discurso do Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia. Aquilo não se fala, porque para falar aquilo o cara deveria estar dopado, porque na normalidade ninguém fala uma grosseria daquela. Eu estava num restaurante em Belo Horizonte e um cara xingou a Marina com palavrões, sabe, irresponsáveis. Nós precisamos baixar a bola no país. E como se faz isso, candidato? Candidato, como é que se faz isso? Como é que o senhor pretende, caso seja eleito, dialogar com esses setores da sociedade que hoje têm uma alta rejeição ao senhor e ao seu partido? Olha, a primeira coisa que nós pretendemos fazer é estabelecer conversações com vários setores. Eu pretendo manter uma relação muito importante com as federações dos empresários, com as universidades, para que a gente possa, universidade, sabe, governo e sindicato junto, a gente começar a encontrar um novo padrão de relacionamento de capital e trabalho. Nem a CLT que a gente tinha antigamente, nem a destruição como foi feita agora. A gente quer o trabalhador do aplicativo, o trabalhador do Uber, o trabalhador de entrega, ele tem uma regulação que ele possa trabalhar por conta própria, que ele possa ser livre de empresário, mas que ele tenha o mínimo de seguridade social. As pessoas que querem trabalhar por conta própria, a gente vai criar
sabe, uma forma de financiamento para pequenos e médios empreendedores, para pequenas e médias cooperativas, para que as pessoas coloquem a sua criatividade em funcionamento, para a gente criar uma economia mais dinâmica. E eu vou criar primeiro eu vou criar um Conselho Nacional de Política de Desenvolvimento Econômico, vou juntar outra vez 100 empresários, junto com o sindicato, junto com outros segmentos da sociedade, para a gente elaborar políticas públicas combinadas entre nós. E eu quero conversar com todos os setores, eu quero conversar com o pequeno produtor rural, quero conversar com o grande produtor rural, quero conversar com o agronegócio, ou seja, porque esse é o papel do presidente da República. O presidente da República ele tem que ser o maestro de uma orquestra chamada Brasil. Uma orquestra que tem vários setores, vários pensamentos, várias visões ideológicas, e o papel do presidente é conversar com todo mundo. Eu já fiz isso uma vez e vou fazer outra vez e vou fazer melhor. E vou envolver todas as pessoas que podem decidir alguma coisa para que a gente faça esse país voltar a funcionar harmonicamente. Eu conheço pessoas em que a família não se reúne mais por divergência política, porque isso é o resultado das eleições de 2018, que, na verdade, começou com a Aécio em 2014. É o estímulo ao ódio, o estímulo à raiva, o estímulo a discordar sem pensar nas consequências do seu ato no dia seguinte. É o fanatismo religioso, é o fanatismo ideológico. Isso não pode existir no Brasil. O candidato. Eu fiz oposição a vida inteira e governei 8 anos e a gente não vivia assim. Eu acabava de fazer um comício, encontrava com alguém ligado ao Serra, alguém ligado ao Alckmin, que é ligado ao Fernando Henrique Cardoso, a gente ia tomar um copo de cerveja junto. Que bobagem é essa de ficar brigando, de ficar com raiva? Isso não existe. E nós vamos restabelecer a harmonia na sociedade brasileira. E vamos dizer para a sociedade, a gente não vai facilitar a venda de armas, a gente vai facilitar a venda de livros, a venda de acesso à cultura. Vamos melhorar o Vale Cultura para que as pessoas possam ir ao cinema, possam ir ao teatro. Vamos ter financiamento para produzir filmes, para produzir peças, para produzir livros. É a cultura que vai dar um dinamismo ao Brasil, não é arma. Ninguém quer arma, sabe, para aprender alguma coisa. Armas matam, livros educam. Essa será a diferença do nosso governo. Nós estamos entrevistando o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa entrevista continua, principalmente nas nossas plataformas digitais, youtube.com/novamanhã. Agora o pessoal do Dial tem que fazer uma pausa, vai seguir com o noticiário da sua cidade, da sua região. Mas eu reforço, a gente continua conversando com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. São 8h01. E o Diego faz a próxima pergunta ao candidato. Candidato Lula, enquanto a gente restabelecia com o senhor o sinal agora há pouco, a gente comentava sobre a coletiva de ontem, que a campanha do Bolsonaro convocou o Fábio Faria, o Vanguard, o senhor certamente soube dessa informação, de que eles tinham uma denúncia a fazer, de que muitas inserções da campanha do Bolsonaro não teriam sido veiculadas, sobretudo em rádios do Nordeste. O ministro Alexandre de Moraes, do TSE, já deu uma decisão, dando um prazo para que a campanha do Bolsonaro prove esse episódio e colocando ali em dúvida essa denúncia, falando em relatório apócrifo. Queria a avaliação do senhor sobre esse episódio, mais do que isso, candidato Lula, te ouvir sobre esses dias restantes para o segundo turno. O André Janones, que apoia o senhor, deputado federal pelo Avante, também tem dito nas redes sociais que tem guardado armamento, ele usa algumas expressões assim, para os últimos momentos da campanha, vocês não têm do que esperar, vocês vão ver o que a gente vai fazer. Tem alguma coisa sendo preparada pela campanha do senhor para esses últimos dias até domingo, candidato? Olha, a única coisa que está preparada é que eu quero estar de bom humor, quero estar bastante tranquilo, porque o povo brasileiro não precisa de ser estimulado a ter ódio. Eu estou consciente, você veja, a semana passada aconteceram 3 coisas que a gente não via na história política do país. Primeiro, um presidente da República, sabe, tem uma atitude de pedofilia com uma menina de 14 anos. Ou seja, não é esse o papel de um presidente da República. Fazer a brincadeira que ele fez com a menina de que pintou um clima, isso é irresponsabilidade do presidente da República. E ele ficou tão mal que, a 1h da manhã, acordou para fazer uma live. Talvez ele estivesse sonhando. Acordou para fazer uma live, para tentar mentir outra vez.
Nós tivemos o caso da ofensa do Roberto Jefferson, a ministra da Suprema Corte, com palavrões que a gente nem pensar, a gente deve pensar. E depois nós tivemos o caso em São Paulo de um humorista negro que foi entrar no prédio e foi provocado por uma mulher branca. E tivemos o caso do Seu Jorge em Porto Alegre, que foi convidado para um show e ele fez um gesto, eu não sei se ele fez um L, e começou a ser chamado de macaco. Diego, esse país tem que voltar à normalidade, Diego. Essa é a minha tarefa. Essa é a minha tarefa, é fazer com que esse país volte à normalidade. As pessoas precisam viver de bem. As pessoas precisam acordar bem-humorada, falar bom dia para o companheiro que está no elevador, falar bom dia para o companheiro que está na escada. As pessoas não podem passar sem se cumprimentar. As pessoas não podem se odiar porque eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Não. A gente tem que aprender a conviver, sabe, nas divergências. A democracia é isso. A democracia é a convivência na diversidade. Ou seja, não é porque o meu vizinho pensa diferente de mim que eu vou ser amigo dele. Eu posso chamar ele na minha casa para tomar uma cerveja, para tomar um churrasco, para ter uma conversa, e não conversar sobre aquilo que a gente tem divergência, conversar sobre outros assuntos. Então, é assim que eu estou. Estou muito tranquilo, muito, mas muito tranquilo. Sei da minha responsabilidade. Eu estou muito orgulhoso, mas muito orgulhoso, porque eu sei que tentaram me destruir, e é a minha crença em Deus. Foi o meu comportamento, foi o meu aprendizado que me fez estar de volta. Estou de volta para ajudar esse país a voltar à normalidade. Você que está no carro me ouvindo, você que está ouvindo música brasileira, aliás, parabéns para vocês, eu, na Nova Brasil FM, que toca muita música brasileira, parabéns. A gente sempre fala também de música brasileira, nos rádios brasileiros. Então, eu quero voltar para ver se a gente consegue recuperar a alegria de ser brasileiro, o sorriso no rosto, sabe? Nós somos um país alegre. O mundo inteiro, quando eu era presidente, uma pesquisa feita pela ONU, o Brasil era o país mais alegre do mundo e era o país que tinha mais esperança no mundo. Isso foi destruído e não é possível. Por isso que eu quero votar. Alô. Para tentar consertar esse país. Bom, candidato, tá me ouvindo, Diego? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, Michele, agora sim, a gente te escuta. Então eu queria continuar a entrevista com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque hoje estima-se que cerca de 500 mil pessoas dependem dos fundos de pensão das estatais e elas estão pagando o preço pelo rombo bilionário desses fundos, com as aposentadorias cada vez mais enxutas. Em boa parte, esse déficit é atribuído aos casos de corrupção, ao aparelhamento político de estatais e dos fundos, como, por exemplo, de empresas dos Correios, Petrobras, Caixa Econômica Federal, e que teria começado exatamente nos governos petistas. O senhor acredita que errou no passado em relação a isso e que pretende, e qual a estratégia no novo governo do PT em relação a esses fundos de pensão e as estatais? Michele, primeiro, os fundos de pensões são fundos importantes e que têm uma direção direita pelo próprio fundo. Ou seja, veja o que aconteceu no nosso governo, que a gente teve a capacidade de tirar um tapete da sala para deixar as coisas descobertas. O que precisaria ser elogiado no governo do PT é o portal da transparência, em que vocês, jornalistas, poderiam, sabe, acompanhar em tempo real cada centavo que a gente gastava. O que deveria ser elogiado era a lei, em que vocês podiam ter as informações, sabe, das coisas do governo, acesso à informação. Tudo isso parou de funcionar. A nossa Controladoria Geral da República tinha gente em cada ministério para acompanhar, e vocês devem ter conhecido o meu ministro da CGU, que era o Jorge Age, era um juiz baiano muito duro, muito sério. Então, veja, nós vamos achar, os fundos têm um papel importante, os fundos fazem investimento, sempre pensando em ganhar dinheiro para os aposentados, porque é essa a função deles, é não permitir que o dinheiro do fundo diminua, mas que ele cresça, porque o dinheiro tem compromisso sério, que é pagar aos aposentados. E eu quero que o fundo continue crescendo. Para empresas estatais, vai ficar aquelas empresas que produzem, aquelas empresas que são rentáveis. Você não vai manter uma empresa estatal que não dá lucro, uma empresa falida, uma empresa que só dá despesa. Tudo isso nós vamos entrar com a disposição, sabe, de melhorar as coisas que acontecem nesse país. Essa história da privatização não cabe na minha cabeça. Esse negócio de destruir
o patrimônio público, sem colocar nada no lugar, não está na minha cabeça. A Petrobras não será privatizada. Você veja que tentaram enganar a sociedade dizendo vamos privatizar a BR, porque aí a BR tem o monopólio do petróleo, da gasolina, da distribuição de combustível, e se tiver licitação vai ser tudo mais barato. Mentira! Hoje tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos dolarizada. E o Brasil não precisa dolarizar o seu preço, porque nós fazemos a prospecção em real, pagamos salário em real, e o Brasil produzia as suas sondas, o Brasil produzia, sabe, as coisas para tirar o petróleo, vendendo tudo. Eu tenho informação de casos de sonda e plataforma que faltava 15% para acabar, que venderam como sucata para comprar da Coreia, para comprar da China. Não, esse país vai voltar a ser um país soberano. A gente vai recuperar a indústria de óleo e gás, a gente vai recuperar a indústria naval e a gente vai, sabe, passar a interferir no transporte marítimo no mundo. O Brasil não pode ter déficit no transporte. Então, eu estou convencido, se tiver empresa estatal que tiver prejuízo, ninguém quer empresa que dê prejuízo. Eu quero empresa que dê lucro, pelo menos que não perca. E nós temos um modelo extraordinário de empresas de economia mista. Sabe, a Petrobras é uma empresa que tem ações na Bolsa, o Banco do Brasil tem ações. É preciso que a gente pense que nem tudo que é do Estado é ruim. Se criou a mentalidade de que tudo que é do Estado é ruim e se vende. Por exemplo, a gente tinha empresas de fertilizantes, elas foram vendidas e agora o Brasil está dependendo de fertilizante de um país que está em guerra. Ora, eu tenho noção do papel do Brasil no mundo. Uhum. E eu Candidato. quero que o Brasil seja grande e respeitado, eu quero que o Brasil seja soberano, eu quero cuidar da Amazônia. Não é que eu quero fazer da Amazônia um santuário da humanidade, mas o Brasil tem que utilizar da Amazônia para que a gente possa, através de muita pesquisa, de muita parceria com outros países, a gente explorar a biodiversidade e, quem sabe, da biodiversidade a gente tirar produtos, sabe, para a indústria de fármaco, para a indústria de cosméticos, e a gente, quem sabe, possa criar uma nova dinâmica de desenvolvimento Candidato. naquela região que tem só brasileiro, praticamente 25 milhões de pessoas. Candidato. Nós precisamos mostrar para o negócio que não precisa desmatar. Nós temos 30 milhões de terras degradadas que podem ser recuperadas para plantar soja, milho, cana, para criar gado, e não precisamos cortar uma árvore. Nós precisamos ter noção da responsabilidade do Brasil no mundo. E a Amazônia é um trunfo extraordinário. Sem abrir mão da nossa soberania, a gente pode negociar parceria em pesquisa. E o Brasil precisa disso para conhecer profundamente a realidade daqueles milhões de hectares. Candidato, eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre a área da cultura. A gente sabe que a Lei Rouanet teve seus recursos bastante desidratados no atual governo. Qual que deve ser o futuro da Lei Rouanet e dos incentivos à cultura num eventual governo do senhor? Olha, o Ministério da Cultura vai votar. Nós vamos criar em cada capital desse país um comitê de cultura e a Lei Rouanet vai voltar a funcionar financiando a produção cultural desse país. Somente alguém muito ignorante, somente alguém muito grosseiro, somente alguém muito atrasado acha que o investimento em cultura é gasto. A gente pode transformar a cultura numa indústria de geração de riqueza, de geração de empregos, sabe, que pode trabalhar muito mais do que qualquer outro setor da economia. Então, pode ficar certo, Mauro, que vai voltar o Ministério da Cultura, vai voltar com mais sede, sabe, de fazer mais filme, mais peças de teatro, produzir mais livros, produzir mais arte, e financiada, sim, financiada por empresas públicas, financiada por empresas privadas, porque esse país não pode prescindir da cultura. A cultura, junto com a educação, são duas coisas que dão riqueza a um país, que dão consciência política a um país. E é isso que nós vamos querer fazer. Muita cultura e muita educação para esse país sair do ostracismo que ele se encontra. Você tem uma última pergunta? Candidato Lula, o senhor formou chapa com Geraldo Alckmin, até pouco tempo atrás adversário político do senhor.
O senhor trouxe muita gente aí para essa campanha, mas muitas perguntas que se fazem aqui nos bastidores em Brasília, o senhor sabe disso, é em relação ao futuro do campo progressista. Alguns, até próximos ao senhor, fazem ali uma autocrítica de que é preciso construir novas lideranças, de que é preciso dar um carinho a esses apoiadores. Teve gente do PSB que está saindo dessa eleição chateada com o PT, com o senhor, com tudo isso que se desenhou até aqui. Qual é o sucessor do senhor, candidato Lula? O senhor disse que, se eleito em outubro, agora, no próximo domingo, no segundo turno, não vai se candidatar à reeleição. Quem é o sucessor do senhor? Ô, Diego, deixa eu te dizer uma coisa. Não pode ter ninguém do PSDB chateado comigo. Eles podem estar chateados com o Dória, que destruiu o PSDB. Do PSB. Do PSB, candidato. Do PSB. Tem gente chateada com o senhor do PSB. Não pode estar chateado. Ninguém pode estar chateado. E depois tem uma coisa, Diego, liderança a gente não escolhe. Você pode escolher um candidato a alguma coisa, mas liderança é outra coisa. A liderança você não cria... Está cheio de governador que não é liderança. Está cheio de prefeito que não é liderança. Ou seja, a liderança é uma coisa totalmente especial. Vamos pegar, Brizola era um líder. O Lupe não é. Um governador não é. O Arraes era um líder. O Paulo Câmara não é. Paulo Câmara é um governador. Ora, então, eu não vou dizer para você como é que eu vou criar um líder. Ele nasce. Ele nasce. E as pessoas que quiserem ser líder precisam saber que o líder trabalha mais, o líder anda mais, o líder se esforça mais, o líder, briga mais. E o líder se faz ser respeitado pelos seus liderados. O que eu sei, efetivamente, todo mundo sabe, eu faço questão de dizer, mesmo com as pessoas, às vezes, que acham que eu não devo falar, é que eu sou o presidente de um mandato só. Então, que os partidos políticos começam a se preparar para indicar um sucessor. Eu, na perspectiva, eu vou tentar trabalhar para criar pessoas, mas um líder se faz na luta, um líder se faz na briga do dia a dia, um líder se faz no compromisso dele. Então, não é fácil criar uma liderança. Não é fácil. Então, eu acho que as pessoas estão livres para virarem líderes. É só querer. Bom, a gente já vai liberar, que a gente sabe que o senhor tem outro compromisso. Da minha parte, a última pergunta. O senhor está há 2 dias de completar 77 anos de idade, tem mais de 40 anos de vida pública. Se pudesse escolher um fato da sua biografia do qual o senhor se orgulha bastante e outro do qual o senhor se envergonha, quais seriam esses fatos, presidente e candidato? Eu vou dizer para você do que me orgulho. Eu me orgulho do dia que eu levei os catadores de papel, de material reciclável em Brasília, e pela primeira vez eu senti que eles entendiam que eles estavam governando o Brasil, porque eles se sentiam igual a mim. Essa, para mim, foi a coisa mais extraordinária que eu vi na vida. Ou seja, eles não me viam como uma pessoa diferente, mas como igual. Você quer saber a coisa que eu mais tenho vergonha? É não ter feito tudo que eu podia fazer. Por isso que eu estou votando, porque eu quero fazer mais. É possível melhorar a vida do povo mais, é possível aumentar mais o salário, é possível gerar mais emprego, é possível o Brasil ser mais respeitado. É isso, que eu quero fazer, e por isso eu estou votando para ver se eu recupero aquilo que eu não fiz. Esse é o meu compromisso com o povo brasileiro e eu espero não fracassar. Eu digo todo dia, eu sou a única pessoa que me candidato com o compromisso de não errar, porque se eu errar, eu estarei perdendo. Qualquer outra pessoa que errar vai embora para Paris, vai embora para Nova York, passa 3 anos na Inglaterra, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, eu não tenho como sair do Brasil. Eu, ao deixar o mandato, ou seja, eu tenho que voltar para casa, pertinho de onde eu morei a vida inteira, para os meus amigos de sempre. É assim que é a minha vida, é assim que eu penso, é assim que eu vou governar esse país. Com muito amor, com muita simplicidade, com muita sinceridade e com muita participação e envolvimento da sociedade. Vou voltar a fazer as conferências para que as conferências, começando no município, no estado e a Conferência Nacional, definam as políticas públicas que nós precisamos nesse país.
Então, o povo do Brasil se prepare, porque se nós ganharmos, vamos começar a convocar as conferências nacionais para definir as melhores políticas públicas que vamos colocar em prática no nosso país. A gente agradece muito por esse seu tempo, por dispor do seu tempo aqui conosco, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Muito obrigado, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República. Obrigado por ter passado esse tempo aqui conosco. Obrigado, Mauro. Obrigado, Michele. Obrigado, Diego. Espero que vocês me convidem, ainda tem uns 4 dias antes das eleições. Se quiserem me chamar para outra entrevista, eu estou à inteira disposição. Um beijo no coração de vocês. Bom dia. E depois da eleição também, já está convidado. Seja qual for o resultado. Aí, quando eu tiver ganho as eleições, tiver montado o governo, vocês me convidam outra vez. Obrigada, candidato. Um grande abraço. Só para lembrar. E para os ouvintes da Nova Brasil FM. Obrigada. Muito obrigado. E só para lembrar aqui quem está nos acompanhando, que nós convidamos também o candidato do PL, Jair Bolsonaro. Estamos aguardando o retorno para tentar ouvi-lo ainda antes do segundo turno. Muito bem, e assim encerramos. Cuidado com o Bolsonaro, porque ele conta muita mentira. Tá bom. Obrigado, candidato. Pelo alerta aqui, e assim encerramos essa transmissão aqui pelas nossas redes sociais, também pelo YouTube, youtube.com/Nova Manhã, essa entrevista que fizemos com o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Diego Amorim, muito obrigado também pela participação, por estar aqui com a gente. Eu e a Michele estaremos de volta amanhã aqui na internet e também nas ondas do rádio, na Nova Brasil FM, com o Nova Manhã. Muito obrigado a você, até amanhã, tenha uma ótima terça-feira. Valeu, a partir das 6 da matina. Nova Manhã. Seu dia mais leve, você mais informado.